Alô, galera, voltando aí com forças intermoleculares, tá? Falar mais um pouquinho aí das forças intermoleculares, tá? Dos fatores aí que a gente pode usar, né, para explicar a diferença entre a temperatura de ebulição de uma substância e a outra, comparar, tá bom? Vamos lá. Não esquece, se inscreve no canal, deixa lá o seu like, deixa lá o seu comentário, manda um e-mail para mim, tá bom? cursoseventer@gmail.com, tá? Vambora. Se tiver dúvida, manda um e-mail. Manda um e-mail. Eu vou disponibilizar o telefone, tá bom? Sim, que puder. Vambora. Vou compartilhar com vocês aí. Bom, esse slide aí, eu tenho aqui substâncias. A gente vai fazer a análise da seguinte forma: a gente vai analisar as substâncias na vertical, tá bom? Depois a gente vai analisar as substâncias na horizontal, tá? Então a gente vai comparar, por exemplo, as temperaturas de ebulição dessas substâncias, tá bom? Aqui na vertical. Então, eu tenho um hidrocarboneto, eu tenho um aldeído e eu tenho um álcool. O tipo de interação que ocorre entre os hidrocarbonetos, por serem substâncias apolares, né, elas vão interagir por dipolo induzido, tá bom? Então, eu tenho um copo, né, com metano líquido, ou seja, eu estou numa temperatura muito baixa, tá? Onde o metano está líquido, menos 188 graus Celsius. Tem outro recipiente onde eu tenho esse aldeído metanal, tá? E também está numa temperatura abaixo da temperatura de ebulição dele, para ele poder estar no estado líquido. E tenho aqui também o metanol, tá bom? Também no estado líquido, numa temperatura do ambiente abaixo da temperatura de ebulição, tá? Bom, a gente pega esses três fásticos, a gente observa, né, que conforme a gente vai aumentando a temperatura, o primeiro a entrar em ebulição é o metano. Por quê? Porque a temperatura dele é mais baixa do que a dos outros, né? Do que a do metanal e a do metanol. Porque as interações que existem entre as moléculas do metano no estado líquido, né? Ela é uma interação mais fraca, tá bom? Por que a do metanal, né? Esse aqui é o formol, tá bom? O formol foi muito tempo usado, né, para poder fazer a escova progressiva. Depois ele foi proibido, ele é tóxico pra caramba, tá? O formol, então, ele tem uma temperatura de ebulição maior do que a do metano. Por quê? Olha, porque as interações que ocorrem entre as moléculas do formol, né, é uma interação do tipo de polo-dipolo, que é uma interação mais forte do que a de polo induzido, tá? Então, isso explica por que ele tem temperatura de ebulição mais alta do que o metano. As moléculas estão mais grudadas, né, no caso do formol, do que no caso do metano. E quando a gente passa para o metanol ele tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, o tipo de interação é ligação de hidrogênio, tá? Antigamente chamava-se ponte de hidrogênio, hoje em dia a gente chama de ligação de hidrogênio, tá bom? Então, toda vez que eu tenho uma substância que possua hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? A interação entre as moléculas dessa substância vai ser ligação de hidrogênio. Tá ok? Então, a gente conseguiu explicar para cada uma dessas colunas. Ó, vai ser a mesma coisa, tá bom? Aqui também a gente observa um aumento na temperatura de ebulição. Aqui também, ó, hidrocarboneto, aldeído e álcool. Um aumento na temperatura de ebulição. Por quê? Porque aumenta a intensidade da força, tá? A temperatura de ebulição aqui é mais baixa porque essa molécula ela é apolar, né, um hidrocarboneto, e interage por dipolo induzido. Essa aqui vai ter uma temperatura de ebulição mais alta que essa, porque eu já tenho aqui um aldeído, tem uma carbonila que tem um dipolo, tá bom? Que vai interagir com o dipolo de outra molécula, tá? Então, aqui a força intermolecular ela é mais forte, tá bom? Por ser uma molécula polar, a interação é por dipolo, tá bom? Aqui é o chamado também de polo permanente, tá ok? E aqui as ligações de hidrogênio explicam por que esse aqui tem uma temperatura de ebulição tão alta em relação a dos outros.
tá? Porque essa molécula ela tem hidrogênio ligado ao oxigênio, então a interação é por ligação de hidrogênio, interação mais forte, tá bom? Ela é também uma molécula polar, só que ela tem hidrogênio ligado a oxigênio, beleza? Por isso, tá? Ela tem temperatura de ebulição mais alta, ok? Agora, se a gente pega na horizontal, as três são hidrocarbonetos, as três são apolares, né? Elas têm o mesmo tipo de interação entre as moléculas. Elas deveriam passar para o estado gasoso na mesma temperatura, elas deveriam ter a mesma temperatura de ebulição. Entenderam? A cola que existe entre elas é a mesma, né? E a gente não observa isso. A gente observa que com o aumento da cadeia, a interação ela fica mais forte, ou melhor, né? Com o aumento da cadeia, as moléculas elas ficam têm uma massa maior. Quando você aumenta a cadeia, você aumenta a superfície de contato entre as moléculas. Então, aumenta, né, as interações entre elas. É, a superfície de interação fica maior. Então, elas ficam mais grudadas. Tá bom? Então, a gente está vendo dois fatores, né? A interação entre as moléculas, seria a observação aqui na vertical, observando um aumento do número, um aumento da temperatura de ebulição. Por quê? Porque aumenta a intensidade da força intermolecular, né? E a gente está observando agora aqui o tamanho da molécula. Conforme a gente vai na horizontal, a temperatura de ebulição aumenta, porque aumenta o tamanho da molécula, a cadeia está ficando maior, tá bom? Tanto nesse caso quanto nesse, ó, todas elas são polares, fazem de polo de polo, mas a temperatura de ebulição aumenta porque aumenta o tamanho da molécula. E aqui a gente observa isso também. Beleza? Valeu, galera! Grande beijo, tá? A gente volta aí daqui a pouco, então, para poder explicar um outro fator, tá? A gente ainda tem muita discussão para fazer aí nas propriedades dos compostos orgânicos, ok? Não esquece, tá? Vai lá no canal, se inscreve no canal, deixa lá o seu like, tá bom? Manda lá o seu comentário, manda um e-mail, se quiser marcar uma aula para a gente poder tirar umas dúvidas, manda lá o seu e-mail, tá bom? Eu estou olhando o e-mail direto, vou estar respondendo aí para a gente poder interagir. Fechado? Valeu, abraço, tchau, tchau.